Fala turminha, começando mais um arrudeio. E aqui ao meu lado já esta autoridade de gente, Dr. Carlos Alberto Samarques. Doutor, obrigado, querido. Muito bom dia, é um prazer enorme estar com vocês, trazer um pouquinho de informações a respeito do tema que nós vamos discutir hoje, sobre anticoncepcionais, que é um tema sempre atual. É verdade, Dr. Carlos Alberto, que é uma pessoa muito especial na nossa família, porque ele, juntamente com a doutora Yara, sua esposa, fizeram parte de Samuel, meu guri, e ficou aí marcado na nossa história, pessoa que a gente tem muito carinho, além de, sem demagogia nenhuma, ser uma pessoa muito competente, pessoa humana muito bacana. E se você está escutando por outra plataforma, que não seja o YouTube, por áudio ou por rádio, vai lá no nosso canal Arrudeio Sobre Rodas, que vai estar na descrição do doutor, algum contato profissional, né, doutor? Algumas informações adicionais para você conhecer um pouquinho essa pessoa rara, essa figura rara que está aqui. Mas, doutor, esse tema, métodos anticonceptivos, nunca sai de moda, né? É sempre atual. É sempre atual, né? Mas mesmo assim, Arnaldo César Coelho diz uma coisa no futebol que eu acho interessante. Ele diz que a regra é clara. E por mais que a regra seja clara nesse tema, às vezes a gente dá uns deslizezinhos, né? Mas, doutor, uma coisa que está chegando muito agora, está muito em moda agora, é o DIU. O DIU está sendo muito comentado, sendo muito usado. O que é, doutor, o DIU? O que significa DIU e para que ele serve? Qual é a função dele? O DIU, o próprio nome já diz, as letras iniciais de dispositivo intrauterino. Então, é um anticonceptivo que se usa dentro do útero. Né? E que é necessário que seja colocado pelo médico. É claro que a própria paciente não insere o DIU, o médico coloca. Existem alguns tipos de DIU, mas os mais usados atualmente são os DIUs de cobre e de prata, que essas substâncias elas têm um efeito de impedir que o espermatozoide caminhe em direção ao óvulo, no caso de uma relação sexual, e com isso impede a gravidez. Além de eles funcionarem como um corpo estranho dentro do útero. E o DIU, que na verdade está sendo o mais usado ultimamente, é o DIU medicado. O DIU medicado? Medicado, que é um DIU que tem uma substância, um hormônio, que é o levonorgestrel, que na verdade é uma progesterona, e que essa progesterona tem um efeito dentro do útero, sobre as trompas, sobre o muco cervical, que é produzido pelo colo do útero, e com isso funciona muito bem como um método contraceptivo e que tem uma eficácia similar aos anticonceptivos orais. Ele é muito usado ultimamente porque também ele tem uma vantagem sobre os demais DIUs. Em função de ele ser um DIU que tem esse hormônio, ele diminui muito o fluxo menstrual, principalmente naquelas mulheres que têm um fluxo menstrual mais abundante. Diminui. E às vezes, na grande parte, 50% das mulheres que faz uso desse método, esse DIU consegue deixá-las sem menstruar. Então isso é muitas vezes vantajoso, e eu vejo muitas mulheres que hoje dominam o mercado de trabalho em várias profissões, que elas acham vantajoso passarem meses e meses sem menstruar. O que não traz, na verdade, para elas nenhum contratempo, nenhuma dificuldade. No dia que elas quiserem engravidar, só retirar o DIU e elas voltarão a menstruar e estarão aptas a engravidar de novo. Tem algum efeito colateral, assim, doutor? Assim, por exemplo, pode ser que o DIU saia do lugar, a pessoa não aceite, o organismo não aceite, tem contraindicação, tem alguém para ter contraindicação isso? Em pacientes que têm alguma doença maligna, e principalmente nas doenças que têm algum componente hormonal, a gente evita, e a contraindicação
do uso desse método. Uhum. Nesses casos, pode usar aquele que não tem hormônio. Entendi. Pode usar o DIU de prata e o DIU de cobre. Mas as pacientes que colocam esse DIU, raramente ele se desloca, raramente ele é expelido. E a maioria também convive muito bem com o método. Eu tenho muito poucas pacientes que me pediram para retirar e que achavam que estavam engordando por conta do DIU, e na verdade a gente não consegue encontrar a associação entre Não tem, né? Não tem link. ganho de peso e a presença do DIU. Mas muitas vezes as pacientes acham que tem essa correlação e acabam tirando o DIU, imaginando que é por conta do DIU que estão ganhando peso. Perfeito, doutor. E a pílula do dia seguinte? A gente escuta muito falar isso e o nome é muito sugestivo já. Só que parece estar sendo usado de uma forma meio discriminada. Assim, está usando como se fosse aquele anticoncepcional diário. Qual a eficácia dessa pílula do dia seguinte, doutor? Ela é para ser usada também logo após a relação sexual, ou um dia depois, ou 3 dias depois? Faz mal a mulher usar isso toda hora? A pílula do dia seguinte, e por coincidência, ela tem o mesmo hormônio que o DIU medicado tem, o levonorgestrel. Só que há uma dosagem muito elevada de levonorgestrel. Tanto que a pílula do dia seguinte, muitas vezes, ela oferece efeitos adversos à mulher que o toma, porque a pílula pode provocar náuseas, vômitos, tonturas, porque não é uma dosagem baixa de hormônio, é uma dosagem elevada. Uma coisa bem violenta, né? E na verdade é o seguinte, essa pílula, como o próprio nome diz, ela deve ser usada em condições excepcionais, em contracepção de emergência. É aquela paciente, aquela mulher que teve uma relação sexual num período em que provavelmente ela estava ovulando e que ela não usou nenhum método contraceptivo. Então ela está sujeita a engravidar quando não quer engravidar. Então ela usa a pílula do dia seguinte para que a gravidez não ocorra. Porém, a pílula do dia seguinte não é 100% eficaz. Ela tem um índice de falha considerável. Olha aí, né? Em Isso aí torno de é um dado importante, né? das pacientes que tomam. Além disso, quando a paciente faz uso da pílula do dia seguinte, em 60% dessas mulheres, a próxima menstruação deverá chegar em torno daquela data prevista, mas em 40% também no ciclo, né? Pois é, em 40% delas a menstruação vai atrasar e elas vão ficar na dúvida se engravidaram ou não. É uma agonia, né? E uma outra coisa é que não é uma pílula para ser usada constantemente, é para ser usada em condições excepcionais. Eventualmente, nessa situação em que há uma chance de engravidar e a paciente não quer engravidar, então ela vai fazer uso da pílula do dia seguinte. E quanto mais se usa, maior será o índice de falha dela. Entendi. É costume também, né? Exato. Eu estou falando em pílula. E a pílula anticoncepcional, aquela pílula que a gente toma, que as mulheres tomam todos os dias? Existe aí um rumor e aí a gente não sabe até que ponto é rumor, até que ponto isso é verdade, isso é mito, que dá trombose. Porque a gente escuta bastante mulheres falando assim, minha mãe tem trombose, minha tia teve trombose, eu não vou tomar anticoncepcional porque dá trombose. Até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é rumor? Essa pílula anticoncepcional diária dá trombose mesmo, nesse grau que se fala, doutor? A incidência de trombose provocada por anticoncepcionais hoje é muito pequena. Pra você ter uma ideia, uma mulher que engravida, ela tem uma chance muito maior, cerca de 8 vezes mais, de ter um trombo. A própria gravidez A própria gravidez é um agente trombogênico do que aquela mulher que toma um anticoncepcional desses mais modernos.
O anticoncepcional, na verdade, é um produto comercial, farmacêutico mais vendido no mundo todo. Olha só. Há 50 anos. E o anticoncepcional, nesses 50 anos, sofreu várias modificações no sentido exatamente de debelar esses efeitos adversos que ele tem. É reconhecido que o anticoncepcional combinado, e o combinado é aquele que tem dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. Esse anticoncepcional combinado, ele tem um efeito sobre o trombo, pode provocar trombo. Quanto menor a dose desses hormônios, menor a chance de haver um trombo. Perfeito. Então, ao longo desses 50 anos, as doses do anticoncepcionais foram diminuindo gradativamente. Hoje em dia, a chance de ocorrer um trombo é raríssima. Eu, nos meus 40 e poucos anos de formado, ainda não tive nenhum caso. Tá vendo? Então a gente vê que vai de uma boca para outra, assim, né? O telefone sem fio vai rodando e acaba não usando o método por conta de falta de conhecimento, né, doutor? É claro que se uma paciente tem uma história familiar de trombo na família, ela própria teve já um episódio de trombo, a gente, é claro, não vai fazer uso desse método. A gente tem outros métodos, inclusive métodos de anticoncepcionais orais que não são combinados. Carregados disso, né? Ele tem apenas um hormônio, que é a progesterona. Esses métodos podem ser usados com certa segurança e não vão provocar o aparecimento de trombo. Doutor, existe um método, não sei nem se pode chamar isso de método, mas existe um vício hoje que eu acho que muita gente que clicou aqui nesse vídeo hoje é para descobrir isso, que se chama o coito interrompido, né? E a pergunta de R$1 milhão, como dizia Silvio Santos, ou de 1 milhão de fraldas, né? Esse coito interrompido engravida, doutor? O coito interrompido talvez seja o método contraceptivo mais usado no mundo e que tem um índice de falha maior que todos os outros. Então, misericórdia para todos vocês, viu? Porque isso é uma coisa que a gente lida no dia a dia e constantemente a gente encontra pacientes grávidas que não queriam estar grávidas. Mas, doutor, engravidaram né, dessa forma. Tá... É difícil, né? Porque os casais desconhecem que naquela substância que lubrifica o pênis no ato sexual, antes que ocorra a ejaculação, já existem alguns espermatozoides. E ali a paciente já pode engravidar com aqueles poucos espermatozoides que tem naquela substância, que se chama esmegma, e que quando ocorre a ejaculação, é claro, é um volume muito maior de espermatozoides, mas no esmegma ela já pode ter engravidado apenas com a relação inicial antes que ocorresse a ejaculação. Então, não é um método anticoncepcional, é um método que a gente chama de índice de falha elevadíssimo, mas é muito utilizado, mas é desaconselhável. É desaconselhável, né? Então é aquela resposta de 1 milhão de fraldas, realmente. E além disso, tem uma outra coisa. Esse método, muitas vezes, leva a problemas de ordem sexual. Por quê? O parceiro masculino, na preocupação de interromper o coito no momento em que ele está atingindo o orgasmo, ele interrompe o coito e muitas vezes a sua parceira ainda não atingiu o orgasmo. Então leva a problemas de insatisfação sexual e muitas mulheres não têm prazer, não têm orgasmo em função desse já cria comportamento um problema sexual paralelo aí, Exato. né? E sério, né? Porque é uma coisa séria isso aí, né? E existe algum método, doutor, 100% eficaz? A lacradura de trompas. Entendi. A vasectomia. Tem que ir para faca, né? A vasectomia, a lacradura de trompas. Os métodos contraceptivos hormonais, orais ou injetáveis,
eles têm um índice de falha muito pequeno. Muito pequeno, A né? gente calcula o índice de falha de um método contraceptivo em função do número de mulheres que usam aquele método por um ano. Então, um anticoncepcional oral combinado, que é um método que tem um índice de falha elevadíssimo, ele tem, mesmo tomado em condições de nunca a paciente se esquecer de tomar o anticoncepcional, mesmo tomado assim, ele terá um índice de falha de uma paciente por 100 mulheres ano. Nossa. Em 100 mulheres que estão fazendo uso do anticoncepcional, uma vai engravidar por ano. Isso é um índice aceitável para os anticoncepcionais de baixa dosagem, que são os mais usados hoje em dia. Para o DIU, esse DIU que eu relatei, o DIU de levonorgestrel, eu desconheço até agora falhas nesse método. Eu tenho inúmeras pacientes que usam e até hoje eu não tive paciente que tenha engravidado com o DIU de levonorgestrel. Né? Com o DIU de cobre, eu já tive algumas pacientes que engravidaram. Então, ele tem um índice de falha bem maior do que os outros métodos anticoncepcionais. Mas, hoje em dia, o método de preferência da maioria das pacientes é o anticoncepcional oral, é o mais vendido. Existem inúmeros produtos do anticoncepcional oral. E a tabela? Existe a chamada tabela. Eu só faço sem camisinha, sem preservativo, alguma coisa, pela tabela. Mas o que tem gente por aí que é fruto de uma tabela, né? Pouco não, né? Por que existe tanta gravidez com essa famosa tabela, doutor? Isso tem que ter, assim, tem que ser uma pessoa muito específica, aquela tabela muito certinha. O que é que significa essa tabela? Que todo mundo diz, eu só vou fazer por tabela e tá grávida depois. Esse método também é um método comportamental, porque o casal adota esse comportamento de se abster de relações sexuais no período em que a mulher deve estar ovulando. Acontece que o fenômeno da ovulação não é um fenômeno matemático. Você calcula, imagina que a mulher deve estar ovulando em torno do 14º dia, contando do dia em que ela teve a menstruação, do primeiro dia em que ela menstruou, mas em algumas mulheres esse fenômeno ocorre fora desse período. E muitos outros fatores podem interferir. Até uma alegria enorme que a mulher teve, uma decepção enorme que ela teve, pode contribuir para alterar o momento da sua ovulação. É um risco muito grande, né? Exato. A tabela hoje em dia, né? Se um sentimento, uma alegria pode mudar, imagina o risco que a pessoa está correndo, né? E grande parte das mulheres não tem um ciclo menstrual regular, de menstruar a cada 28 dias ou a cada 30 dias, como a maioria das mulheres tem, mas tem muitas que menstruam a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada 45 dias. Então isso se torna muito difícil de se fazer uma tabela, porque a data da ovulação delas é totalmente imprevisível. Você não tem como fazer. Não tem como fazer uma tabela, cálculo, né? Não tem. Né? E doutor, pra gente encerrar esse bate-papo, é tão bom, tão gostoso, dá pra passar a manhã todinha aqui perguntando, mas pra gente encerrar aqui, e as famosas injeções? Os injetáveis? Os injetáveis, assim, quem pode, quem não pode, isso aconselha, não aconselha, funciona, enfim, isso tá fora de moda ou voltou? Hoje em dia a gente valoriza muito a comodidade posológica. Né? Quando eu digo que uma paciente usa um DIU e que ela vai passar 5 anos sem se preocupar em tomar anticoncepcional... Isso é uma maravilha, né? É uma maravilha. Ela passa 5 anos livre de medicamentos, ela tem o DIU dentro do útero dela e ela não se preocupa em diariamente fazer uso de um anticoncepcional. A mesma coisa se dá com o uso dos anticoncepcionais injetáveis. Existe anticoncepcional injetável e que a mulher faz uso de
90 em 90 dias. A cada 90 dias ela toma uma injeção. É um método bom, é um método que tem uma eficácia muito boa e que muitas mulheres fazem uso por comodidade. Isso é feito em consultório, isso é feito em hospital? Não, compra-se em farmácia. Ele já vem montado numa seringa que qualquer pessoa pode aplicar. Entendi. E existe aquele também injetável que a mulher faz uso diariamente. Ou, aliás, diariamente não. Faz uso mensalmente. A cada 30 dias ela faz a aplicação do seu anticoncepcional injetável. E também eles têm uma eficácia muito boa. Ocorre que você imagina que um anticoncepcional injetável ele tem uma dose de hormônio bastante elevada. Maior, né? Então tudo que a gente preconiza em termos de baixa dosagem, inclusive na prevenção do tromboembolismo, a gente não pode considerar quando você indica para uma paciente um anticoncepcional injetável. Um anticoncepcional injetável que tem estrógeno e progesterona de uso mensal, ele pode sim provocar um tromboembolismo porque ele tem uma dose de hormônio mais elevada. Então a gente fica muitas vezes limitado ao uso desses anticoncepcionais injetáveis. Eu evito muito o uso em pacientes jovens, pacientes que nunca engravidaram. Eu evito muito o uso desses injetáveis porque a gente muitas vezes pode ter alterações do ciclo menstrual dessas mulheres e que a gente não consegue corrigir. Depois, né? Depois elas querem engravidar e muitas vezes não conseguem engravidar logo que param de utilizar o método. Perfeito, doutor. Eu acredito que esse assunto, métodos anticonceptivos, como a gente até brincou no começo, a regra é clara, né? Estão aí à disposição de todos e cabe também a cada um ir a um consultório e saber qual é o melhor para ele, né? Porque às vezes uma amiga passa para o outro, o marido, assim, indica para a mulher, tome esse, tome aquele, porque eu vi assim uma coisa, e esquece de fazer esse estudo, né? Que o senhor falou, olha, cada paciente é uma, né? Cada pessoa tem um método bacana. Por exemplo, tem pacientes que usam o DIU e estão super felizes com ele, não se preocupa. Tem gente que tem medo disso por não conhecer. A melhor coisa hoje é ir no médico, é ir no consultório para fazer o uso daquele que é melhor para a pessoa, né? Sempre, né, doutor? O anticoncepcional deve ser indicado para cada paciente de acordo com as suas características. Então, tem, por exemplo, vou citar exemplos. Uma mulher que é obesa, que tem sobrepeso. Você não pode indicar todo e qualquer anticoncepcional para essa mulher, porque você reconhece que determinados anticoncepcionais podem fazer com que aumente o seu sobrepeso. Uma mulher que seja hipertensa, por exemplo, você não pode fazer uso de anticoncepcionais que contenham estrogênio, porque você vai aumentar a pressão arterial dessa mulher. Uma mulher que já tenha varizes, então você não pode fazer uso de determinados anticoncepcionais, você vai aumentar também a chance de tromboembolismo nessas mulheres e também as varizes se tornarem mais dilatadas. Olha só que difícil, né? Porque existe muito isso. Antes da gente fazer aqui um bate-papo, a gente sempre faz uma pesquisa, pergunta com as amigas, com as pessoas, faz um grupo de controle e muito eu vi assim, não, usa esse que eu uso e me dou muito bem, né? Usa esse aí que eu uso e nunca tive problema com ele. Veja como é perigoso, né, também, né? Esse tipo de coisa, como o senhor comentou aqui. Maravilha. Doutor Carlos Alberto Samax, olha, foi, como um amigo meu diz, um prazer inenarrável este bate-papo aqui, este arrodeio. Espero que a gente se reúna mais vezes, converse sobre outros temas aqui. Muito obrigado por dispor do seu tempo, seu conhecimento para estar rodeando com a gente hoje, tá bom, querido? Obrigado muitíssimo mais uma vez pela sua presença. É um prazer enorme estar colaborando com esse projeto seu de levar conhecimento a respeito
outro tema que nós abordamos, que é importante que a população conheça mais a respeito disso, porque na verdade, se você observar, em toda casa tem alguém tomando anticoncepcional, né? Tem alguém tomando hormônio e às vezes a gente precisa ter conhecimento mais amplo sobre essas substâncias para que também não se faça uso de forma irregular. Ok, querido, muito obrigado. E você que nos assiste, fica ligado no nosso próximo Doutor a Bordo, porque aqui você sabe, a sua consulta é por nossa conta. Até mais, pessoal. Um abraço. Um abraço.